Fala pessoal, vamos aqui dar continuidade para o nosso módulo introdutório. E agora nessa última aula eu vou estar tratando sobre, bom, então César, qual é a ferramenta? Se por deu branco, todas aquelas situações ocorrem, é uma situação bastante comum e que pode me tirar uma oportunidade. Então qual é a lógica de uma ferramenta que vai me dar condição de não permitir que isso ocorra durante a minha prova oral? Para responder isso aí, pessoal, eu construí aqui um mapinha para que vocês possam tentar raciocinar comigo a partir de uma lógica inversa, né? E por que a partir de uma lógica inversa? Porque se eu tratar tão somente da ferramenta em si, que vocês, né, ou alguns de vocês já até conhecem, que é um cuidado especial com a minha respiração, se eu entendo e compreendo que o meu aparelho fonador, o que é o aparelho fonador? Ele é a soma de vários órgãos. O fonador não é só aqui a boca, não é só a articulação de linguagem a partir de várias flexões de músculos faciais, língua, aliada ao raciocínio. Mas tudo começa daqui de baixo. Tudo começa com o conteúdo, né, ou o combustível dessa linguagem verbalizada, que é o fato de o oxigênio ingressar ao nosso corpo por meio da inspiração. E ao expirarmos, a partir do funcionamento de vários órgãos, nós acabamos codificando e o aparelho fonador projeta essa linguagem verbalizada em língua portuguesa, tal como nós estamos fazendo aqui, tal como eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, a respiração é o primeiro postulado, mas eu não quero falar dela apenas de maneira objetiva, ou apresentar ela de maneira inicial, para fazer o convencimento. Eu acho que se nós invertermos a lógica, vai fazer mais sentido a importância da respiração ou do controle respiratório como ferramenta de estabilidade emocional. Então vamos comigo, aqui na lousa, só para a gente tentar compreender, e é de baixo para cima. Vamos fazer de uma lógica inversa. Esse aqui é o nosso objetivo final, numa prova oral. Responder as perguntas que nos são apresentadas e, se possível, encantando o meu examinador, ou dando respostas contundentes a fim de que ele se sinta absolutamente satisfeito com aquilo que nós estamos desempenhando naquele momento. É ou não é esse o desejado? Bom, se o desejado é responder encantando, o que é esse responder encantando? É eu ter a possibilidade de, ao receber a pergunta, minimamente conseguir raciocinar juridicamente a respeito do instituto e, por meio da linguagem, por meio do meu aparelho fonador, eu vou construir uma resposta, seja ela dedutiva, seja ela indutiva, mas que aborde minimamente o conteúdo jurídico esperado, de forma articulada, se possível com trânsito argumentativo, com retórica, e isso nós vamos tratar nos módulos subsequentes, a fim de que o examinador receba a minha resposta e tarife ela no mais alto nível possível. Para que isso ocorra, o que eu preciso em primeiro lugar? Estar dentro de uma perspectiva de raciocínio jurídico minimamente adequada. Eu preciso ter condições de articular em nível cognitivo o resgate dessas informações relacionadas à pergunta, a fim de que a partir disso eu construa, a partir do argumento de improviso, uma resposta ideal segundo o ponto de vista do meu examinador. Perfeito? Ok. Mas para que eu tenha condição de raciocinar, ou seja, acionar o meu cognitivo, resgatar e transmutar isso em linguagem verbalizada, do que nós precisamos? Nós precisamos de presença, ou um estado de presença mínima. E o que é esse estado de presença, César? Para que eu consiga raciocinar, eu não posso estar tomado nem pela ansiedade, que me faz avançar para o futuro, sentir todas as dores daquilo que eu projeto emocionalmente, do que vai ser o meu desempenho naquela prova. Eu saio do presente, vou para o futuro e começo a sentir todas as sensações. A ansiedade, o medo da prova, isso tudo catalisa uma ansiedade para uma tragédia. Então eu projeto uma tragédia e vou até esse futuro trágico, sinto todas as sensações
e deixo de estar presente naquele momento em que eu preciso de todas as minhas faculdades mentais para construir uma resposta adequada. Ou o contrário, eu volto para o passado, remorso. A exemplo de uma questão, de repente, mal respondida, ou respondida de maneira insatisfatória. Eu volto para o passado, sinto todas as dores e a culpa de não ter respondido adequadamente e deixo de estar aqui, presente, nesse momento, para responder a pergunta que está me sendo dirigida agora. Tanto a ansiedade quanto o remorso, a culpa, fazem com que nós deixemos o estado de presença. E não estando presentes no momento da pergunta, eu perco a minha capacidade de raciocinar. Porque efetivamente eu não estou ali. Eu estou tomado por um sistema emocional que acionou e agora estou só sentindo dores. Eu virei um passageiro de uma reação do meu sistema emocional à pergunta que o examinador me fez, ou à mera atmosfera de prova oral. Então, o estado de presença é imprescindível para que eu consiga raciocinar e, tão logo, posteriormente, responder de maneira adequada. Mas para que eu tenha estado de presença, pessoal, eu preciso de quê? Eu preciso de confiança. Porque estado de presença está ligado essencialmente a quê? A confiança na capacidade de, no uso das minhas habilidades, eu conseguir atingir o objetivo relacionado a uma tarefa ou a um evento determinado que eu estou me propondo, que eu estou me apresentando a cumprir. A prova oral. Essa confiança, ou melhor dizendo, essa autoconfiança é o que me deixa, ou é parte desse espectro de reações e de comportamentos que me deixa presente naquele momento. Estou confiante que terei condições de responder a pergunta e por isso não me importa nem o passado, nem o futuro. Estou confiante que mesmo naquela resposta inadequada, eu consegui desempenhar o máximo. E por isso fico confiante que na próxima, talvez eu consiga desempenhar ainda mais. E não me preocupo com o futuro, e nem com as dores das próximas perguntas, por quê? Porque estou autoconfiante de que desempenhei um bom trabalho durante a minha preparação e a minha trajetória, e tenho plena certeza de que estou capaz para responder as perguntas subsequentes. Estou presente porque tenho confiança em mim, sem suplantar para a arrogância. É uma confiança que me mantém no nível de humildade intelectual, e assim eu me mantenho presente o tempo todo. Estar presente e com confiança permite que eu consiga construir, raciocinar, fazendo os resgates e entregar a resposta para o meu examinador de uma maneira minimamente adequada. Nesse ponto, eu sempre dou o exemplo da escadaria de Diderot. Na verdade, esse é um exemplo sempre dado quando tratamos do estado de presença. Estado de presença, e aqui já abrindo um parênteses, eu vou colocar aqui ao final dessa aula uma bibliografia. Existe um livro de uma autora chamada Amy Cuddy, está no Kindle, mas deve ter sido reeditado por outras livrarias, né, por outras editoras, em que ela aborda exatamente o estado de presença a partir de um estudo que ela fez, salvo engano, em Stanford ou Princeton, eu não me recordo, em que ela trata exatamente da importância do estado de presença a fim de permitir que pessoas pudessem falar em público, pudessem enfrentar desafios que envolviam o desenvolvimento da habilidade da oratória. Isso se aplica absolutamente aqui ao nosso caso. Estar presente é estar consciente, é não estar tomado ou sequestrado pelo sistema emocional. Estar presente com consciência, aliado à autoconfiança na probabilidade do desempenho máximo daquilo que eu consigo construir em nível de resposta de prova oral, me dá uma oportunidade. Porque o contrário disso é ou ir para o futuro, ou ir para o passado, e aí acabou. E aí não tem mais racionalidade. Você tem fuga ou luta. Percebam a escada que nós estamos fazendo, pessoal. Para responder e encantar, eu preciso ter capacidade de raciocínio. Para estar com essa ferramenta à minha disposição, eu preciso estar presente naquela questão, naquela banca. Para estar presente, eu preciso de confiança na minha capacidade de desempenho. E antes de passar para o próximo, e voltando aqui na Amy Cuddy no estado de presença, o exemplo dado é da escadaria de Diderot.
Diderot, filósofo lá do século XVII, filósofo francês, que, num jantar da alta sociedade francesa, foi interpelado por um de seus rivais, ou por uma pessoa que, dentro daquele contexto histórico ali, estava em contraposição às suas ideias. E por estar em um ambiente de uma coletividade, Diderot ser interpelado, ele se deixou sequestrar. Ele permitiu que o sistema de contra-ameaças fosse acionado e ele simplesmente bloqueasse na frente, diante daquela interpelação, e na frente de todas aquelas pessoas que o admiravam, e ele não conseguiu fazer essa contradita. Ele não conseguiu contra-argumentar em cima da insurgência do seu oponente, do seu interlocutor. E Diderot fica muito desconfortável com aquela situação, muito triste, e ele deixa o jantar. E ao estar deixando o evento ficava num andar de cima, e ao descer a escadaria do prédio, quando ele desce a escadaria pensando e remoendo toda aquela situação, quando ele chega ao final da escadaria, ele tem um insight. Poxa, mas eu poderia ter dito isso em contra-argumento à interpelação. Mas aí já era tarde demais. Ele olha para a escadaria e pensa em voltar. Mas aí já era tarde demais. E é uma analogia muito interessante para a gente aplicar aqui no nosso caso. Porque é tudo muito rápido. Não dá para voltar, pessoal. Você passou por uma banca, passou por duas, na terceira não dá para voltar para a primeira. Porque são segundos entre a pergunta, o acesso à resposta e a construção. Daí porque as ferramentas são importantes. Eu entender quais serão as minhas reações, não só comportamentais, mas de linguagem, de acessos, como o meu conteúdo ele é revisitado. Daí porque aqui a memória remota, ela fica muito prejudicada, porque é acessar a memória remota numa atmosfera emocional instável. E isso é muito difícil. Por isso que eu preciso conhecer algum outro tipo de metodologia, algum outro tipo de técnica, que me permita, a partir de uma estratégia, permitir que o meu cérebro faça o processamento das informações em um time mínimo e eu consiga entregar uma resposta contundente. Nós também temos a nossa escadaria de Diderot na prova oral. Então, para resolver o problema da escadaria de Diderot, eu preciso entender que para tudo isso, para responder e encantar, eu preciso raciocinar. Para raciocinar, eu preciso de presença, e presença pressupõe autoconfiança, e autoconfiança mais presença pressupõe controle emocional. Porque Diderot, ao ser interpelado, ele permitiu que o sistema de contra-ameaças tomasse o sistema executivo. Se ele tivesse mitigado o efeito, talvez, dessa interpelação inesperada, talvez ele pudesse ter respirado um pouco, saído daquele sequestro, daquela perspectiva intimidadora da pergunta ou da interpelação, e talvez ele tivesse uma oportunidade de começar a argumentar. E talvez o insight tivesse ocorrido dessa contradita, ou ao menos começar a contra-argumentar até que esse insight ocorresse. E aqui a gente vai ter uma série de estratégias, porque o controle emocional ele é imprescindível para que eu tenha todos os outros atributos. Se ele, ou se a falta dele, anula o sistema de raciocínio que eu preciso para poder fazer o resgate do conteúdo jurídico abstrato e colocar ele no modelo de verbalização adequada para entregar minha resposta, sem ele, sem esse controle, eu tenho o contrário. Eu tenho esse sistema executivo anulado e aí eu vou para o Fugoluta. Não me recordo, excelência. Acabou. Aqui, pessoal, está um dos mais importantes fundamentos. E para ter controle emocional, César, o que é preciso, fundamentalmente? Respiração. E aí nós chegamos à respiração que eu disse no início da aula. E por que eu não iria apresentá-la para vocês de cara? Mas eu quis construir uma lógica invertida do que é a respiração, do que são esses atributos
que eu quero desenvolver, o meu objetivo finalístico, mas que para ter esse objetivo finalístico aqui, eu tenho uma cadeia de outros atributos imprescindíveis que vão desaguar ou que vão beber água na fonte primeira, que é a respiração, ou o controle respiratório como ferramenta de estabilidade. Como não que o controle respiratório seja a única ferramenta, mas como sendo a ferramenta primordial para que o controle emocional possa ser operacionalizado e, a partir disso, eu vou trabalhar em nível de confiança e autoconfiança dentro dos treinamentos, e eu vou ver que é possível, e vou ver que sou capaz, e a partir de, ou isso conjugado com uma ideia de que eu não preciso me sequestrar, porque usando as ferramentas de controle, eu consigo me manter presente o tempo todo durante a minha arguição, estando presente e estável emocionalmente, eu consigo raciocinar, e raciocinando e articulando esses argumentos, eu tenho condições, seja no indutivo, seja no dedutivo, de construir uma resposta contundente, de modo a encantar meu examinador, de modo a deixá-lo satisfeito. Percebem essa lógica? E por que você inverteu a lógica, César? Porque me parece, nesses 4 anos, que eu falar de respiração tão somente em nível de importância, e sobretudo porque, por exemplo, eu não sou uma autoridade na área de respiração, né? Eu sou um professor de oratória, tenho vários cursos, mas que a respiração é uma área talvez mais ligada à fonoaudiologia, mais ligada à parte de meditação, mas é imperioso, pessoal. Eu entendi que, assim, falar só sobre a importância da respiração meio que parece que se tornou um lugar comum. Agora, quando eu coloco ela numa ótica de soma de atributos, e que eu tenho uma série de atributos para tentar desenvolver para que o meu objetivo finalístico seja alcançado, aí eu consigo demonstrar e legitimar para vocês que sem isso aqui, eu não vou ter efetividade nos demais atributos. Eu não consigo ter controle emocional hiperventilado. Não dá, porque eu vou comunicar que eu estou hiperventilado, que aquilo tem a ver com uma falta de controle emocional. Essa hiperventilação vai ressecar precocemente as minhas cordas vocais. Isso vai alterar o meu timbre de voz, vai repercutir na minha confiança do que eu posso desempenhar e vira um cataclisma de situações. É isso que eu gostaria que vocês compreendessem a respeito. E onde isso termina, César? Termina no seguinte sentido. Isso bem de maneira superficial. E aqui, lógico, eu vou tratar da respiração apenas de um ponto de vista da oratória e daquilo que seria o básico ou fundamental. Invariavelmente, como regra, nós respiramos com a parte de cima aqui do tronco. É uma respiração de sobrevivência. Nós não nos preocupamos com uma respiração abdominal mais prolongada. Por quê? Porque, como regra, as pessoas não têm uma dinâmica de vida cotidiana com a fala, ou com a comunicação, ou com o canto, por exemplo. E por que com o canto, César? Porque cantor vai ter muito essa dinâmica de respiração diafragmática, de respiração abdominal. A ideia de projetar essa respiração lá para baixo e segurar aqui, e aí canto, diafragma, enfim, isso traz uma força de voz, melhora o timbre vocal, e você segura todo esse controle aqui, embaixo. Você se acostuma com a fala ou com a ideia de uma respiração que infla de baixo para cima e não de cima para baixo. E para quê? Porque num eventual disparo do sistema de contra-ameaças, o meu corpo ele já está acostumado a buscar essa ingestão de oxigênio de maneira mais prolongada. Eu não penso mais para fazer isso, por quê, pessoal? Porque o meu corpo já tem uma reação intuitiva.
Eu reprogramei e remapeei o meu corpo para entender o seguinte: eu sei que essa situação é desgastante e estressante emocionalmente, que possivelmente o meu corpo, ou o meu sistema nervoso, mais especificamente, ele vai acionar o sistema de contra-ameaças, que é aquele que vai anular o executivo. E isso, para mim, é prejudicial, porque se isso ocorrer, eu vou perder minha capacidade de desempenhar. Então, o que dá para se fazer? A ideia é recondicionar o próprio corpo, porque o sistema nervoso ele vai acionar de qualquer forma. Nós não temos muito controle em relação a isso. Nós temos como acostumar ou como ensiná-lo a meio que mitigar. Tipo, ó, sistema nervoso, eu sei que é desgastante, eu sei que você sofre e que você vai acionar. Mas aí eu me acostumo com aquela atmosfera, e daí porque a importância dos treinamentos. Não se perde medo ou se mitiga medo de nada, ou qual é a forma de perder o medo, entre aspas? Ninguém perde o medo, mas qual é a forma de mitigar o medo de andar de bicicleta, ou de andar de avião, ou de falar em público? Ora, se colocando nessas atmosferas. Na bicicleta, a gente vai tomar 1, 2, 3 tombos, e daqui a pouco nós vamos sentar em cima da bicicleta e vamos andar. Não é isso que ocorre? E de repente esse medo é mitigado porque a habilidade se internaliza. Com a oratória fala em público é a mesma coisa. Eu sei que o sistema de contra-ameaças vai acionar, então eu me coloco de maneira repetida dentro de uma atmosfera desgastante, a fim de que o meu sistema nervoso ele vá meio que se acostumando com aquela situação e não acione com aquela intensidade que outrora ele já fez, e com uma respiração recondicionando o meu corpo a toda vez que ele sentir o sistema de contra-ameaças, ele busca essa respiração mais prolongada aqui embaixo, já para evitar uma hiperventilação, já para evitar uma encurtada aqui em cima e isso já catalisar outras coisas. O fato de eu inflar a respiração lá embaixo é uma quantidade de oxigênio 2 ou 3 vezes maior, em alguns casos, até 5 vezes maior do que a respiração peitoral. Automaticamente eu estou oxigenando o meu cérebro, dá uma situação de tranquilidade, e essa paz interior, essa situação de tranquilidade, é o que vai me manter no estado racional. Vai me manter em condições de continuar acionando o sistema executivo. Percebam, pessoal, eu estou fazendo aqui algumas explicações usando um pouco dessa questão pulmonar do oxigênio, a função do oxigênio no corpo, para você entender ou para te convencer de que o teu cérebro, o processamento das coisas que você aprende pelo passivo, esse conhecimento abstrato de leitura, de videoaula que você está assistindo agora, ele está sendo processado num órgão do teu corpo que se chama cérebro e que ele funciona basicamente a 2 elementos: água e oxigênio. Daí a importância da hidratação diária e permanente, e de você ter uma respiração saudável e, sobretudo, na situação de estresse, você buscar nela o teu amparo de estabilidade. Ela vai te ajudar a segurar os efeitos devastadores do sistema de contra-ameaças e continuar na possibilidade do acesso cognitivo. Só que de nada adianta, de repente, eu ficar aqui por 20, 30 minutos te explicando toda essa funcionalidade, a importância e a consequência desse controle respiratório, da respiração adequada, o controle respiratório que repercute no controle emocional, que avança pela confiança, mais estado de presença, que avança por raciocínio e articulação de resposta e que vai desaguar em uma resposta adequada, eficiente e, no mais às vezes, encantadora para o seu examinador. De nada adianta eu falar aqui para você no passivo ou você internalizar a ideia de que é importante ter uma respiração diafragmática ou buscar na respiração diafragmática uma ferramenta de estabilidade. De nada adianta se você não colocar isso em prática. E colocar em prática é colocar no seu hábito diário. E aqui está um dos pontos, assim, negativos que eu colhi nesses 4 anos de banca. O pessoal chega para o curso de treinamento ávido por conhecimento, por aprender, por se desenvolver. Eu apresento as ferramentas, mas são poucos aqueles que colocam essas ferramentas em prática.
E a oratória, pessoal, como qualquer esporte de alto rendimento, eu gosto muito de compará-la aos esportes de alto rendimento. Por quê? Porque essa oratória jurídica que vocês estão buscando, para provas orais de magistratura, de Ministério Público, de cartórios, vocês sabem, vocês estão concorrendo com os melhores. Eles são os parâmetros de avaliação para aquilo que você vai construir no dia da sua prova. Não tem espelho, querido, lembra disso. E que se você não minimamente se preocupar em traçar um perfil de um candidato articulado, que vai passar segurança para o teu examinador, que vai responder adequadamente, mas se preocupando com uma linguagem não verbal e usando de algumas ferramentas de oratória, você cai numa vala comum. E caindo na vala comum, você vai ser precificado, você vai ser tarifado com uma nota comum. E especialmente para os concursos de cartório, isso é bastante prejudicial, porque vocês vão para a prova oral com uma oportunidade de dar a volta na lista, de recuperar um eventual prejuízo da segunda fase, porque ela tem o mesmo peso da prova discursiva. E, como regra, as pessoas negligenciam a preparação para a prova oral. Daí porque é importante que você entenda isso ao submeter, por exemplo, a uma arguição, com um amigo que seja, não precisa ser necessariamente num curso, e você sentir que, de fato, o teu cardíaco sobe, a tua respiração vai hiperventilar, você vai começar a encurtar a respiração, e meio que você entrega a questão, você foge. Porque o teu sistema de contra-ameaças ele já te tomou de assalto. E não há nada o que fazer mais. Agora, quando você compreende que então imperioso recondicionar o meu corpo a ter reações intuitivas a um provável acionamento do sistema de contra-ameaças, aí você compreende, coloca em prática uma técnica de respiração muito tranquila, muito fácil, de controle de ansiedade, que está disponível na internet para quem quiser ver, e você se acostuma a partir de uma prática diária, de manhã, à tarde, à noite, antes da arguição. Fui para o treinamento do curso da banca virtual. Meia hora antes, pessoal, do curso, meia hora antes da banca simulada, da arena, você se coloca já num estado de presença para a prova, já fechando o olho, fazendo o exercício de respiração, para poder o quê? Para poder preparar o teu corpo para o que vem a seguir. Não é um esporte de alto rendimento? O que os grandes atletas fazem antes de entrar na piscina? Antes de entrar em campo, em quadra? Eles se preparam mental ou mentalmente e também nas ferramentas do corpo. Seja membros inferiores, membros superiores. E o nosso caso, o que é? O nosso caso está aqui, ó. Nós desejamos, ou desejado é um estado, ou é uma estabilidade mental, é um estado de serenidade, de presença, tranquilidade, catalisar minha confiança ou minha autoconfiança, projetando grandes arguições, me vendo fazendo grandes arguições, e eu estou ali preparando mente e corpo para o que vai acontecer a seguir. Só que a partir de um exercício de respiração que eu venho praticando e que está sendo internalizado a partir da prática. É 10 minutos em cada ciclo, é meia hora por dia que se perde, entre aspas, colocando em prática um exercício de respiração que pode, no mínimo, te dar uma oportunidade numa pergunta um pouco mais estranha na sua prova oral. É esse recondicionamento intuitivo dessa respiração que vai impedir o deu branco, vai impedir o sequestro, e você vai continuar no jogo. Você toma uma porrada, você toma 2-0, mas você está no jogo ainda. Você vai raciocinar. E, de repente, através de uma estratégia de resposta, sobe, gravita o instituto, fixa a humildade intelectual, sai com a frase de efeito. E o que era um não me recordo excelência virou uma resposta. Essa é a respiração, pessoal, ou a respiração enquanto ferramenta de estabilização nessa situação de estresse, ou pré-prova ou pré-simulação de prova. A técnica de respiração, que vai estar, inclusive, aqui embaixo desse vídeo, depois eu vou colocar aí para vocês, ela basicamente pressupõe o seguinte: invariavelmente,
Quando eu peço nas aulas ao vivo, olha, respira aí, fundo, só para eu ver uma coisa. Eu peço para a pessoa respirar, ela vai respirar, ela faz assim, ó. E aí o peitoral sobe nessa puxada de ar, que é a respiração peitoral e mais encurtada. E a pessoa pensa que está respirando fundo. É a respiração de sobrevivência. Qual é a respiração desejada, que é essa de estabilidade? É interessante esse nome, porque esse nome vai ficar gravado para vocês, talvez, como ficou gravado para mim. Respiração barriga de bebê. Qual é a respiração que eu quero, de fato, para o momento de estresse? É a respiração de alguém, de um ser, que não tem um boleto para pagar. Ele não tem nenhuma obrigação. Então, quando ele dorme de barriga para cima, o que a gente vê? Ele inspira o ar, barrigona vai lá para cima, ele expira, barriga vai lá para baixo. Ele inspira, barriga de bebê lá para cima, expira, vai lá para baixo. É exatamente a respiração diafragmática ou respiração abdominal. É a respiração do estado de tranquilidade, de serenidade, que nós desejamos. Tem que ser desejado para a prova, porque eu quero estar tranquilo, eu não quero estar estressado. O sistema vai acionar. Mas se o meu corpo tiver essa reação, isso por si só vai mitigar os efeitos desse acionamento. E eu vou continuar presente. E de repente tentar uma diretriz, tentar pedir para que ele refaça a pergunta por eu não ter compreendido, isso pode me dar uma chance. E mais do que isso, estar nesse nível respiratório mais largo, mais profundo, ele comunica uma tranquilidade. O outro não percebe que eu estou hiperventilado, que aquilo está gerando em mim uma situação de desconforto emocional. A minha comunicação não verbal é de tranquilidade, de estabilidade, de um perfil de candidato emocionalmente equilibrado. Ela está tocando em todos esses atributos. E uma técnica muito simples, então, respiração barriga de bebê, que é essa respiração que quando você inspira, então aqui só para fazer uma demonstração, olha, minha barriga está aqui em cima do meu peitoral, então o meu peito quase não sobe, ou sobe um pouquinho no final, porque eu inflo ou eu inspiro e esse ar vai aqui para baixo. E eu seguro por 2 tempos, e depois eu expiro em 4 tempos, ou contando 4 tempos. Então eu. E na segunda vez que você fizer, você já sente alguma cosquinha, uma coceirinha na cabeça. Que algumas pessoas vão falar assim: ah, César, eu não gosto muito de fazer isso porque me dá tontura. Não é tontura, você está oxigenando o seu cérebro. Tá? O problema é que nós nos acostumamos com a outra respiração, essa mais encurtada, que por vezes nem joga uma quantidade de oxigênio suficiente para cima, a fim de que eu possa fazer acionamentos cognitivos mais velozes. Pessoal, acessos cognitivos velozes não é o que a gente precisa para a prova. Ele te faz a pergunta e 1, 2, 3, 4, 5 segundos, alguma coisa tem que acontecer. Sob pena do contra-ameaças tomar. Poxa, então deixa eu jogar o combustível que é preciso para que isso ocorra lá dentro. E perceba, nós estamos fazendo isso aí de terno, com roupa lá, ninguém está vendo, porque está aqui embaixo, está até fora do campo visual dele. E isso nos mantém presente o tempo todo. Então a técnica do 2-2-4, essa técnica respiratória 2-2-4, 2 tempos, inspira contando 2, expira, inspira contando 2, joga o ar para dentro contando 2 segundos. Segura por 2 tempos, 2 segundos, e expira contando 4 tempos pela boca. Enquanto você faz isso, dá para conjugar um exercício de estado de presença com atenção plena. Inspira contando 2, foca no seu abdômen. Sente o abdômen inflar. Segura, fecha os olhos, segura por 2 tempos e expira contando 4 tempos, sentindo o ar saindo pela sua boca e a temperatura em volta dos seus lábios. Concentra nisso. Foca aqui, depois foca aqui. Faça o exercício em 5 ciclos por 10 minutos. Você vai se sentir num estado mais agradável, mais sereno, um estado de tranquilidade.
E a ideia de repetir isso durante a nossa rotina vai fazer o que com a gente? Vai remapear, a gente está fazendo uma reprogramação do nosso corpo, ou de reações do nosso corpo a situações de estresse que daqui a pouco serão intuitivas. Por enquanto, é um ato voluntário, é um ato desejado. Eu estou voluntariamente colocando meu corpo em estado de tranquilidade. Daqui a pouco, ele entende, nós vamos ter uma memória muscular, né, uma memória de reações, um condicionamento de reações corporais e orgânicas que na hora da situação de estresse, ele automaticamente vai buscar a diafragmática, porque ele sabe que é isso que você quer. Chegando perto da situação de desequilíbrio emocional, ele entende, a memória dele entende, e ele busca sozinho. E aí pronto, você não tem que gastar energia pensando no que vai fazer em relação à respiração mais, porque o corpo ele já está funcionando da forma a melhor otimizar o nosso desempenho na prova oral. Gostaram? Respiração é fundamental, pessoal. Existem outras ferramentas que, conforme nós vamos caminhar no curso, eu vou trazer para vocês. Mas parem para pensar um pouquinho nisso tudo que eu tratei com vocês hoje. Eu vou colocar embaixo dessa aula a técnica 224. Existem centenas de outras técnicas de respiração, mas essa é uma das mais básicas, que dá para você fazer dormindo, dá para você fazer deitado, sentado, na fila do banco, na sua prova oral, na igreja, enfim. É trazer essa ideia de que um exercício de estabilização da sua respiração pode e vai repercutir no teu controle emocional. E isso é valioso para a nossa prova. Reflita um pouco sobre isso, tá? Eu vou colocar depois as referências bibliográficas ali também, junto com a descrição da técnica, e nós nos vemos então no próximo módulo aqui do nosso curso. Grande abraço, até a próxima!